Fala, beleza? Seja bem-vindo ao Tutorial Master, Bruno Alecrim falando e trazendo mais um vídeo de atualização do Adobe XD. Recebeu agora em fevereiro de 2020. Vale lembrar também que esse vídeo é um compilado que vai mostrar as atualizações de fevereiro e algumas das atualizações dos meses anteriores, pois esse vídeo estava pendente. Então esse vídeo é um compilado das principais modificações. Muita coisa nova aconteceu de lá para cá e esse vídeo vai atualizar você, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero mostrar de imediato é que as atualizações efetivas em fevereiro são essas que estão sinalizadas com essa bolinha, onde publicar todas as pranchetas. A ferramenta de forma, na verdade, não a estrela, mas esse coraçãozinho aqui que eu vou mostrar para você ao longo desse vídeo, e também suporte para comando de voz no macOS. Basicamente, você trabalha com o Mac suporta você utilizar o sistema através de comandos de voz, e agora o Adobe XD está dando suporte a esse recurso. Beleza. E agora eu vou mostrar para você as principais modificações que vem recebendo, que recebeu, no caso, nesses últimos meses, tá? A primeira delas que eu listei aqui é justamente Share Tab. Share é compartilhar. Vou botar até aqui em português, aqui compartilhar. É justamente aqui a modificação de que esse comando ficava aqui no canto direito, agora ele vem diretamente para a esquerda. Você tem aqui a aba de design, que é onde nós trabalhamos, a aba de protótipo, e agora você tem a aba de compartilhamento. Os parâmetros são muito parecidos com o botão que tinha aqui de pop-up, ele apenas modificou para cá, tá? Além disso, deixa eu mostrar para você uma coisa importante. Nessas últimas versões, também tiveram aqui algumas modificações no tipo de compartilhamento do projeto que você vai enviar. Então você vai compartilhar hoje de maneiras diferentes, tá? Ou revisão para design, ou desenvolvimento, ou apresentação, ou teste de usuário, são pré-definições, ou você pode personalizar. Não vou entrar no mérito de detalhar, normalmente o que se usa mais hoje é revisão, desenvolvimento e apresentação. Mas dependendo da situação, você vai logicamente usar teste de usuário ou personalizar. Caso você queira ter detalhes sobre esses modos o que cada um oferece, eu vou disponibilizar o link para essa página aqui, ó, que você vai poder verificar revisão de design, o que ele tem, desenvolvimento, o que tem, e apresentação, e assim vai, tá? Então, basicamente, cada um restringe uma coisa, a personalização permite você especificar exatamente o que você quer. Beleza. Então, voltando para cá, nós já entendemos aqui essa parte de compartilhamento, selecionar camadas. Essa é uma coisa que me incomodava já há um tempo, quando você tinha camadas sobrepostas, por exemplo. Um exemplo básico aqui. Você pegar aqui, são 3 camadas aqui. Você vai nas camadas 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 1. São 3 camadas sobrepostas. Se você clicar em cima, você vai sempre selecionar a camada de cima. Agora, como é que você pode fazer para selecionar a camada de baixo? Você vai segurar a tecla Ctrl e vai clicar, e ele vai ficar ciclicamente alternando entre os objetos que você vai selecionar. Você pode observar aqui que ele já vai modificar, ó, tá? Então é uma maneira bem interessante. A mesma coisa acontece quando você envia o seu material para desenvolvimento. Ou seja, quando você vem aqui em compartilhar e clica aqui em revisão para design, não, você clica aqui desenvolvimento, aconteceu o mesmo problema. Deixa eu mostrar para você aqui no navegador. Então, observe que eu estou aqui na minha... Imagina que eu vim aqui, tá? Só para você... Voltei aqui no XD, cliquei em compartilhar, vim aqui em revisão, cadê? Desenvolvimento, e pedi para criar um link. Ele criou um link, eu cliquei no link e vim para essa página. Tá? Já estava pronto, resumindo. Então, quando antigamente, você tinha objetos sobrepostos, o desenvolvedor ele só conseguia verificar as especificações do objeto que estava em cima, porque tinha essa mesma limitação. Agora, quando você segura Ctrl, você vai navegando entre os outros. Você pode observar que eu seleciono o primeiro objeto, ele vai modificar aqui a aparência, tá? O retângulo 3323, seguro o Ctrl, clico novamente em cima, ele já pega o próximo 3322, você pode verificar que mudou, o que é muito importante para que a pessoa que vai, o desenvolvedor, o programador, etc., ele possa verificar as propriedades de todos os objetos, mesmo que eles estejam sobrepostos, tá? Então, segurando a tecla Ctrl, você pode selecionar e navegar por todos os objetos. Ótimo, bem interessante. Voltando para cá. Agora nós temos aqui, já mostrei, né? Compartilhar, essa aba de compartilhamento, selecionar as camadas que também se aplica aos design specs, publicar todas as pranchetas, que como eu já falei, essas bolinhas aqui pertinentes realmente às atualizações de fevereiro. Todas essas são bem atuais, mas as de fevereiro são essas 3 aqui. Resumindo. Então o que significa isso? Quando você vai clicar em compartilhamento, vou clicar em protótipo primeiro. Observe o seguinte, quando você trabalha em protótipo, existe esse pitocozinho aqui, essa abazinha que fica em azul, sempre ao lado de uma das pranchetas, que você define a prancheta padrão de início de navegação. Então o que acontece? Quando vocês compartilha o projeto e tendo esse botãozinho habilitado, o Adobe XD vai entender que ele vai compartilhar apenas aquelas pranchetas que têm interações
que estão ligadas diretamente ou indiretamente a partir desse ponto inicial. Sendo que, nesse projeto aqui, não tem nenhuma link dessa prancheta de baixo para as outras pranchetas. Então, se eu compartilhar isso agora, ele vai exportar apenas essa prancheta. Agora, se eu quiser que ele exporte todas as pranchetas, independente de ter vínculo ou não, basta você desabilitar isso aqui e exportar agora o seu projeto, e ele vai sim exportar todas as pranchetas. Então isso é muito comum, que às vezes você tem um projeto que você tem telas que se interagem, mas você tem por motivo qualquer outras telas que são independentes, outras informações que você quer disponibilizar também, tá? Então isso é bem interessante saber, basta você vir aqui em protótipo e selecionar ou desselecionar. Quando tiver selecionado, ele só vai exportar aquilo que estiver vinculado, caso contrário, basta você desabilitar, conforme já foi mencionado. Ótimo. Continuando aqui, modo de mesclagem. Isso aqui é muito comum e é provável que você já tenha conhecido esse recurso, chamado de Blend Mode também, qualquer outro software gráfico, Photoshop, programas de edição de vídeo. Resumindo, os comandos que permitem você mesclar camadas. Isso é muito interessante, cara, é muito poderoso, isso é simples e poderoso, na verdade. Então, imagina que eu vou trazer esse box aqui para cima da minha prancheta, do meu área de trabalho aqui, ele é apenas um box. Até então, você só podia mexer aqui na opacidade para você criar uma mesclagem a partir da opacidade de uma camada sobre a outra. Agora você pode trabalhar com o modo de mesclagem. Muito interessante, tá? Então ele vai criar várias mesclagens diferentes sobre aqueles objetos, essa camada com as camadas de baixo. Tem sobreposição, tem, enfim, clarear, enfim, todas os principais modos de mesclagem que você certamente vai ter várias oportunidades para utilizar isso aqui. Outra coisa interessante também, quando você importa um objeto do Illustrator, do Photoshop, que tem modo de mesclagem, o Adobe XD já reconhece e já preserva esse recurso, o que também é muito interessante. Lembrando aqui que você tem tecla de atalho. Bota o cursor em cima, ele mostra aqui Shift, ó, Shift Alt mais ou Shift Alt menos. Então, apertar aqui, Shift Alt mais ou menos, ele vai mudar de uma modo de mesclagem para outra, tá? Então, a tecla de atalho bem conveniente. Ótimo. Vou pegar esse cara aqui, vamos deletar. Vamos para a próxima, forma de estrela. Essa forma de estrela aqui é muito necessário, porque você não faz apenas estrela, mas vários outros formatos. Então, vou pegar a parte de design aqui, por exemplo, e vamos criar aqui um polígono. Repara que eu selecionei aqui a ferramenta polígono, e eu vou simplesmente criar um polígono aqui, ó, pronto. Quando você cria o polígono, você tem aqui, logicamente, definir aqui o número de lados. Isso já é um recurso que já existia. Vou definir isso aqui, no caso aqui, 5. Agora você basta colocar o cursor bem no meio desse segmento, aqui, observa que aparece uma bolinha, ele permite você fazer essa quebra e, consequentemente, criar aqui uma estrela de uma maneira muito rápida, tá? Então, bem interessante que é o advento desse recurso de forma de estrela, que já tinha na versão recente. Agora, o que veio realmente na versão fevereiro de 2020 é justamente esse pequeno incremento aqui, que é singelo, mas é legal você saber também que é a possibilidade de você, aqui nesse mesmo parâmetro, você coloca aqui o sinal de menor que é esse sinal aqui, né, menor que, e você coloca aqui 3, e você faz um coração. Bem interessante, assim, bem singelo, na verdade, conforme já falei. Pronto, nós temos aqui essa modificação também. Agora nós temos aqui layout sensível a conteúdo. Cara, isso é muito bacana, porque vai auxiliar você, principalmente quando você... Imagina, a gente trabalha com interatividade. Então você vai fazer um sistema, uma coisa que mais vai ter no seu sistema provavelmente é o quê? Botão, porque você vai interagir de um lado para o outro, etc. Sendo que os botões, eles muitas das vezes têm formas e tamanhos diferentes. Então, por exemplo, pegar esse botão aqui, eu queria esse botão, e esse botão aqui nesse momento é Enter. Mas ele pode ser qualquer coisa. Clique aqui para se inscrever, clique aqui para... Então, se eu pegar esse botão nesse exato momento, observe que é só um texto e esse box embaixo. E se eu pegar, são dois objetos distintos, ó, não estão vinculados nem nada. Então, se eu pegar aqui e digitar aqui, digite aqui, aperte aqui, aperte aqui. Repare que o texto, o botão não acompanha o texto de forma alguma, são dois objetos independentes. Então, você vai ter que escrever alguma coisa aqui, depois ajustar o tamanho do seu botão toda vez que você tiver um novo botão, tá? Aí você poderia também criar, vou duplicar esse objeto só para manter o original. Você poderia perfeitamente converter em componente, que é justamente o que você precisa fazer. Para você converter em componente, ou você vai clicar com o botão direito e você vai criar componente, tecla de atalho Ctrl+K, tá? Eu costumo utilizar a tecla de atalho, vale sempre a pena, porque isso aí auxilia bastante na acelerar o seu processo de desenvolvimento, de trabalho, essa coisa toda. Ctrl+K. Nesse exato momento, você tem aqui um componente.
Esse componente tem as vantagens do componente, não vou entrar no mérito de explicar isso agora, porque isso já foi citado em outros exemplos e outros momentos. Mas enfim, então mesmo que você tenha as vantagens do componente, até então você não poderia utilizar, você ter essa mesma limitação, que o botão não acompanha o texto. Agora, com a versão recente, você tem a possibilidade de habilitar o seguinte: você seleciona aqui o componente, você tem aqui o novo botão que é espaçamento entre objetos, também conhecido como padding, e você habilita esse parâmetro. Esse parâmetro ele vai fazer o quê? O Adobe XD ele vai analisar os espaços que tem entre o objeto e as bordas do outro objeto, do texto, e as bordas do outro objeto, e vai considerar esses valores como valores padrão. Para você visualizar isso melhor, basta você colocar o cursor e segurar a tecla de Tilt. Observe que aparece aqui 35 em cima, aparece aqui em cima 5, aparece aqui embaixo 5, e aqui aparece aqui em cima 35. Então, se eu clicar com o Tilt e ajustar, ele vai permitir eu ajustar esse valor. Nesse exato momento, eu vou deixar assim. O que acontece? Só o fato de eu ter habilitado aqui esse comando de padding, né, espaçamento entre objetos, conforme já mencionei, só o fato agora dele reconhecer esses valores que eu acabei de mostrar para você. Deixa eu criar uma duplicata desse botão aqui. Vou clicar, selecionar esse botão. Lembrando, ele é um componente mestre, tá? Esse canto superior esquerdo que está com verde sinaliza que é um componente mestre. Enfim, não vou entrar no mérito de explicar a diferença, mas esse aqui é uma instância. Você vê que ele não está preenchido de verde e esse está preenchido de verde. Então, esse é uma instância desse. Se eu modificar esse, ele vai modificar todos os fios, digamos assim. E se eu modificar esse, é uma instância, ele entende que é uma instância independente. Então, vou simplesmente chegar aqui e vou digitar aqui, ó. Clique. Aqui, olha que interessante. Então, sempre que eu for colocar uma informação, seja aumentando ou diminuindo, ele vai fazer o quê? Ele vai preservar esse espaço que está sendo mostrado aqui, ó, em lilás. É 35? Então, se eu definir que aqui não é 35, mas sim 15, então não tem problema. Eu vou digitar aqui mais info. E ele vai sempre respeitar o quê? Esse padding que nós chamamos, que é os espaços entre objetos aqui, conforme a tradução do programa, que é esse aqui, espaço entre objetos, na versão em inglês padding, tá? Um termo muito utilizado também para desenvolvimento web. Resumindo, então nós temos aqui esse comando muito bacana que auxilia bastante o nosso desenvolvimento. Além disso, observe que esses valores que nós estamos mostrando aqui, eles estão aqui presentes aqui, ó, 5, 15, 5 e 35, que você pode a qualquer instante aqui botar os valores que você quiser. Repara que ele, vou botar aqui, os valores, eu botei 35 novamente, olha lá, 35 de um lado, 35 do outro, e aqui está refletindo esses valores. Aqui a parte superior, a direita, a inferior e a esquerda, resumindo, tá? Então, um comando muito bacana, que é justamente esse comando de layout e sempre conteúdo, tá? Outra coisa bacana também, múltiplas interações. Essas interações é o seguinte, então imagina que eu estou aqui, por exemplo, deixa eu trazer um botão, pegar esse botão aqui. Pegar esse botão aqui, vou copiar ele. Vou trazer ele aqui para essa prancheta. Vou pegar esse botão e trazer para cá. Tá. Então imagina que eu quero pegar esse botão, clicar nele, executar um comando e arrastar ele, executar outro. Tá? Então, por exemplo, antes não era possível. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é selecionar aqui o protótipo. Deixa eu primeiro copiar esse botão, que eu quero que arrastada ele vá de uma prancheta para outra, dessa prancheta para essa. Tá? Então eu vou clicar aqui, copiar ele, vou clicar na prancheta de baixo e vou colar. E vou definir, vou trazer esse objeto para cá. Resumindo, então o mesmo botão eu inseri nessa prancheta original e na prancheta original 2 e só modifiquei a posição dele. E eu vou pegar na área de protótipo, vou clicar no botão e vou arrastar para cá. Cliquei aqui, como isso é padrão, clico, arrasto para cá e ele simplesmente vai fazer o quê? Eu vou definir que ao arrastar, ele vai automaticamente para essa prancheta. Então isso já até então já funcionava. Agora observe que nós temos aqui o comando de mais. Significa que você pode atribuir uma nova interação em cima do mesmo botão. Mas antes de mostrar isso, deixa eu aproveitar e mostrar essa prancheta para você, que inclusive faz parte do nosso curso avançado de Adobe XD, muito interessante. Eu ensino como configurar esse efeito parallax, não apenas esse exemplo que você está visualizando, como o próximo exemplo que vem a seguir. Resumindo, se eu clicar e arrastar esse botão, ele vai navegar para a próxima prancheta utilizando a interação de arrasto. E é justamente o que me permite fazer esse efeito nesse momento. Conforme eu já falei, não foi só a inserção desse botão que fez essa dinâmica toda acontecer. Isso já estava pronto, tá? Isso aqui é uma aula exclusiva do curso de Adobe XD avançado. Beleza. Aí, voltando aqui. Agora, esse mesmo botão que arrastar me trouxe para essa prancheta, eu posso clicar nesse mais e trazer para uma outra prancheta e definir, olha, agora ao tocar, por exemplo, eu quero que venha para essa nova prancheta. Aí ele vai navegar para a prancheta
subsequente. Ou seja, aí inclusive vai mostrar essa outra prancheta, que também é uma aula muito especial do curso de AutoXD avançado. Tá? Então deixa eu apertar aqui e dar um play para você visualizar. Ó, se eu clicar em arrastar, ele faz o comando de arrasto e vai para a prancheta 2, pertinente essa interação mesmo. Agora, se eu clicar, soltar, ele vai simplesmente pular para a próxima prancheta, que nos traz esse tipo de interação que é maravilhoso também, que é uma aula exclusiva do curso de Adobe XD avançado, justamente uma oportunidade. Lembrando que para você ter acesso aos nossos cursos, basta procurar o link no descritivo do vídeo, tá? Para quem não teve acesso ao curso, é uma boa oportunidade. Então, isso é um efeito parallax avançado. A gente tem essa dinâmica de primeiro plano, segundo plano das imagens, se cria essa situação de perspectiva e profundidade, e ao mesmo tempo animando elementos à medida que a gente faz o arrasto. Fantástico, muito interessante também a aula do curso de Adobe XD avançado. Voltando para cá, nós temos aqui múltiplas interações, como já falei, estados componentes. Cara, esse comando de estados componentes, ele é muito poderoso, eu vou mostrar para você rapidamente, mas ele é muito poderoso, tanto que justifica, a gente vai gravar uma aula só para mostrar isso aí. Porque antigamente você precisaria fazer várias pranchetas para criar determinadas interações, e agora você faz numa única prancheta. Isso é muito interessante, como eu falei, eu vou dedicar uma atenção especial a esse comando de estados de componentes. Mas eu vou mostrar para vocês de uma maneira resumida o que significa. Observe o seguinte, nós temos esse botão e esse botão aqui. Esse botão, deixa eu primeiro dar um play para você visualizar logo aqui, dá um play. Observe que esse botão ele tem o comando liga e desliga, tá vendo? Para você fazer isso anteriormente no Adobe XD, você teria que obrigatoriamente clicar e ir para uma outra prancheta e animar apenas esse elemento. Era muito limitado, a verdade era essa, era muito limitado para você simular um painel onde você liga e desliga botões no Adobe XD. Extremamente limitado. Ou você não animava nada, ou você teria que criar dezenas de pranchetas, uma prancheta para cada botão, e teria que criar uma infinidade de interações para você fazer apenas a simulação de liga e desliga de alguns botões de um painel. Agora isso não é mais possível, não é necessário, porque você pode simplesmente utilizar esse comando de justamente de, eu esqueci até o nome, que é o comando de estado de componente. E eu vou mostrar para você como é que você faz agora. Deixa eu trazer esses objetos aqui para baixo, clicar em Design. Observe que nós temos aqui nesse momento apenas um retângulo e apenas esse quadrado. Eu vou fazer uma duplicata só para você preservar aqui o original. Vou transformar isso aqui num componente, tecla de atalho, Ctrl K, ótimo. E agora eu vou fazer o seguinte, observe que quando você cria um componente, você tem aqui agora componente, aí você tem o estado padrão, que é esse estado original. Agora você pode criar novos estados. É muito interessante você observar isso aqui. Quando você clica em novo estado, você tem duas opções. Ou você cria um novo estado e você vai simplesmente definir o nome desse novo estado. E eu vou explicar, isso aqui é muito interessante. Ou você simplesmente cria um estado hover, que é o estado quando o cursor passa por cima. Primeira coisa, eu vou criar esse estado hover. Botar o cursor em cima, eu vou pegar esse box aqui, ó. Calma aí. No estado, observe que eu clicar aqui, eu estou editando o estado padrão. Clicando aqui, eu estou editando o estado hover, que é o estado do mouse over, quando o mouse passa em cima daquele objeto. Isso para interações em desktop. Então, você simplesmente clicar aqui, você seleciona esse objeto e vou, por exemplo, escurecer ele um pouquinho mais. Tá? Agora eu vou apertar em play. Ou seja, deixa eu voltar para cá. Corrigir isso aqui. Estado padrão, vou apertar em play. Observe que quando só de colocar o cursor em cima, ele já muda de cor. Ou seja, eu peguei um componente, criei o estado, né, hover, que é o estado de mouse over, e defini que quando passar o cursor, vai modificar a cor desse retângulo de baixo. Então, essa é a primeira opção bem interessante. E a segunda é a seguinte, agora eu vou simplesmente selecionar esse objeto, em estado padrão, eu vou criar um novo estado, vou chamar aqui de on, por exemplo. E agora eu vou modificar aqui o quê? Vou pegar esse objeto, trazer para cá, vou pegar esse elemento aqui e vou modificar a cor. Aqui, ó. Aqui no caso. Modificar aqui o preenchimento. Ó. Recapitulando, o que eu fiz? Nós tínhamos o estado padrão, que era o cinza. Aí eu criei o estado hover. Clicando aqui, criei o hover, que é quando o mouse passa em cima. Modifiquei apenas a cor dele, ele ficou apenas com essa cor habilitada. E depois criei o estado on, que é quando o botão clica nele. Agora eu posso animar isso. Agora, para poder animar, imagina que quando a pessoa clicar no botão, no estado padrão, que é esse estado aqui, quando ela clicar, ela vai vir para o estado on, certo? Sendo que isso ainda não está indefinido essa interação, porque eu posso definir o clique nesse botão para qualquer coisa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir em protótipo. Aí observe que agora tem esse comando aqui, que é esse mesmo comando para você criar a interação, só que ele fica solto, assim, digamos assim. E você vai simplesmente clicar aqui em cima, e você tem aqui, ao tocar,
você vai dizer que qual é o acionador? Tocar. Beleza, ou seja, quando eu tocar nesse botão, ele vai fazer uma animação automática. E qual é o destino? Aí você pode especificar uma prancheta ou você pode especificar apenas um estado do botão. Ou seja, eu quero dizer que quando eu clicar nesse botão, ao invés dele para uma prancheta qualquer, conforme é o padrão do Adobe XD, eu posso definir que eu quero que ele mude o estado do próprio botão para o estado ON. Bem interessante, tá? E agora quando eu clicar aqui no estado ON, eu posso fazer a mesma coisa. Agora observe que eu estou no estado padrão, vou clicar no estado ON, e agora no estado ON eu vou clicar também nesse botão, e vou definir que quando eu clicar no botão que está no estado ON, quando tocar, ele vai fazer uma animação automática. E qual é o destino? Aí você vai botar estado padrão. Ou seja, a interação que existe nesse botão, ele vai apenas navegar ligando e desligando o botão. Nesse exato momento, você não precisa mudar de prancheta para lugar nenhum para fazer essa interação, não apenas de um botão, mas como você pode fazer menus complexos. Muito interessante, vai otimizar bastante o trabalho, tanto que vou dedicar uma atenção especial a isso aí em umas próximas aulas. Então, vou simplesmente clicar em prancheta, vou clicar em play. Observe que agora o botão liga, desliga, ó, cursor, habilitou. Ó, bem interessante, tá vendo? Esse é o modo de estado dos botões, conforme já mostrei para você, é esse aqui, ó, estado dos componentes, tá? Aí o novo aqui que é o acionador de passar o mouse. Como eu já mostrei, esse acionador está vinculado ao estado de componente e eu já acabei de mostrar para você que é justamente essa questão de você passar o mouse em cima do botão e ele já, no caso, passar o mouse aqui, no caso acionador, quando você passa o mouse em cima do botão, ele já pode acionar algum comando bem interessante. E para completar, nós temos aqui histórico de documentos, que esse comando específico, ele é muito interessante, mas exclusivamente quando você estiver trabalhando com os seus arquivos nas nuvens. Como que você sabe se você está trabalhando nas nuvens? Você vem aqui simplesmente clicar em salvar, clicar aqui em salvar como, por exemplo, e você pode especificar salvar documento na nuvem. Quando você salva o seu documento na nuvem, eu estou trabalhando no projeto aqui no desktop, enfim, é uma maneira que eu estou achando mais conveniente. Então, estou salvando localmente os projetos que eu tenho feito atualmente. Mas, se você habilita para salvar na nuvem, primeira coisa, ele aparece o ícone de nuvem aqui, tá? Então, a primeira questão que você pode saber. E uma vez que estiver habilitado o ícone de nuvem aqui, você vai clicar nessa seta que aparece, que ela vai ficar habilitada, e ela vai mostrar para você numa lista quais foram os últimos salvamentos que esse documento recebeu. Resumindo, para que você pode estar acompanhando as atualizações novas e etc. Tá bom? Então, de uma maneira resumida, essas são as atualizações que o Adobe XD recebeu em fevereiro de 2020 e, logicamente, que, como eu já falei, era um compilado desse mês e dos meses anteriores. Então, eu espero que tenha contribuído com você de alguma maneira, lembrando que nós temos cursos de Adobe XD e curso avançado, muito interessante mesmo para quem quer colocar o seu conhecimento em outro patamar, e eu vou dedicar atenção especial a algumas atualizações ao longo das próximas aulas. Mais uma vez, obrigado por ter acompanhado a gente aqui e nos falamos na próxima.